A história da educação brasileira é a história de um vazio, de um enorme e impressionante vazio. Eu sou o professor Eduardo Simões, esposo e pai, e este é o nosso canal. Bem, esta semana nós tivemos um debate público um tanto assim exaltado por conta da iniciativa do presidente Jair Bolsonaro de retirar Paulo Freire do patronato da educação brasileira, honra ao qual ele foi alçado pelo ex-presidente Lula. Eu pessoalmente sou a favor dessa medida, enquanto que eu considero que boa parte do caos que a gente hoje vive na educação brasileira é, em boa parte, fruto da ideologia, da doutrina veiculada por Paulo Freire. Agora quando perguntam e quem a gente vai pôr no lugar, vem também em nós aquele vazio. Porque se nós considerarmos tudo que aconteceu na educação brasileira nesses últimos 500 anos, a gente vai ver que ao longo desses séculos houveram pessoas geniais, como assim Nízia Floresta, o Lourenço Filho com as suas brigadas de alfabetização, nós tivemos o Anísio Teixeira e as suas escolas parque. Para mim, o mais genial educador que teve, eu conheci o projeto dele e acho genial, acho incomum mesmo, foi o professor Lauro de Oliveira Lima. Mas todos esses homens, por mais méritos que tiveram, eles, é preciso reconhecer, não foram acolhidos pela sociedade brasileira. Pelo contrário, alguns foram perseguidos, né? E no caso do Anísio até exterminados. E por isso a sociedade brasileira até hoje se debate sem a gente ver assim, não tem ninguém que tenha deixado um legado duradouro na educação brasileira, a não ser dois conhecidos padres jesuítas. O primeiro, Manuel da Nóbrega, que foi o fundador da primeira escola no Brasil que se tem notícia, né? E o padre José de Anchieta, né? Também super conhecido, que foi o primeiro professor que se tem notícia assim no Brasil, pelo menos que alguns documentos, muitos autores trazem ele como o primeiro professor. Então, só que esses homens fizeram sua atuação na sociedade brasileira há quase 500 anos, né? É realmente apavorante perceber que ao longo desses últimos séculos nenhuma coisa de nota aconteceu na educação brasileira e foi tocada adiante. Mas aí vem a questão, e por que eu me oponho ao patronato de Paulo Freire? Eu queria dizer, de princípio, que eu nunca consegui ver nele, eu o conheci de vista, né, dando palestras nas universidades. Eu nunca vi nele qualquer intuito maléfico, qualquer intuito subreptício, qualquer intento de enganar, de passar uma coisa que ele não acreditasse. Então eu acho que ele era um homem que acreditava profundamente no que ele dizia. Eu jamais consegui ver em Paulo Freire uma má fé, mas preciso reconhecer que ele avançou muito num sistema que se mostrou catastrófico para o mundo, né? E acabou contaminando o seu trabalho, a sua proposta educacional por esse sistema doutrinário, filosófico, que é o marxismo, e com isso eu acho que ele comprometeu definitivamente o seu trabalho e contribuiu muito para o caos que hoje existe na educação brasileira. A primeira questão que eu queria colocar a respeito disso é o valor, a valoração que ele dá muito alta, né, à questão da liberdade. Ele escreveu um livro, A Educação como Prática da Liberdade, e no outro livro, A Pedagogia do Oprimido, ele começa comentando a armadilha que existe, muito comum, né, das pessoas que temem a liberdade no momento que começam a aprender e começam a perceber que o seu pensamento está mudando e começam a ficar com medo. Esse medo é muito difuso
é muito comum e é normal na natureza humana, né? E precisa realmente ser superado. Mas aí que está, um homem que valorizava tanto a liberdade, né? Que pregou tanto a liberdade, e não estava errado por isso, mas preferiu ter como fonte orientadora, né, como viés orientador da sua tese educacional, a doutrina marxista, né? E nesse ponto ele se aliou justamente a uma doutrina que prega resolutamente a submissão das pessoas a um grupo iluminado, a um grupo que vai conduzi-las à sociedade socialista, né? E onde esse sistema conseguiu se instalar no mundo, em países do mundo, criou sistemas políticos autoritários, ditaduras, onde havia brutal repressão, onde faltava liberdade para tudo, inclusive para as pessoas exprimirem sua própria opinião. Se haviam sistemas que controlavam a pessoa humana, esses sistemas foram socialistas, do chamado socialismo real, que ainda existem alguns aí no mundo, né, tipo Cuba, Coreia do Norte, a China, etc. Sistemas que estão sempre preocupados em cercear a liberdade das pessoas, seja numa coisa, seja noutra. Então, como é que um homem tão preocupado, tão assim, constrói seu sistema educacional tão ligado à questão da liberdade, luta tanto por ela no seu país, fecha os olhos para a falta de liberdade decorrente da aplicação em outros países daquilo que ele prega como sendo a melhor chave para entender a sociedade e estabelecer nelas um projeto de educação libertadora? Isso não faz o menor sentido, né? Então, como eu falei para vocês, nesses países do socialismo real, o que se viu crescer foi o Estado e a repressão, de uma maneira sufocante e asfixiante. E nos países onde não há, graças a Deus, repressão desse nível, o que nós vemos nos setores de esquerda, justos esses setores a que Paulo Freire tanto se apegava, se agregava e trabalhava junto, é justamente a patrulha ideológica, que é uma forma de ir treinando as pessoas para não pensarem livremente. Então é uma grande contradição e um grande desserviço essa teoria de Paulo Freire, que se desdobra no momento seguinte, né, numa análise que eu acho até chega até a embrutecer o socialismo, porque o marxismo, porque o Marx ele trabalhava com o conceito de sociedades, classes sociais, tipo o operariado e a burguesia, e dava algumas nuances para essas classes. Mas Paulo Freire não, Paulo Freire vai mais fundo ainda, ele encara a coisa da forma ainda mais estreita e opressora, ele usa os conceitos morais muito fortes de oprimidos e opressores. Então, o que ocorre é que, nessa perspectiva, o indivíduo ele desaparece no ambiente escolar. O que existe é oprimido e opressor, né, refletindo na escola o mesmo sistema de opressão que existe fora dela. Então, nesse caso, o aluno ele entra na escola na condição de oprimido, né, seja ele de que classe social for, da mesma forma que o professor entra na escola na condição de opressor, seja ele também de que classe social for. Por exemplo, então um professor que venha que seja de uma família humilde na escola, ele assume o papel do opressor e dentro de um sistema capitalista. Então ele assume o papel de opressor. E a criança mesmo que seja uma criança de classe média alta, coisa assim, ela assume imediatamente o papel de oprimido, porque ali se reproduz as relações sociais que existem na sociedade, vistas estreitamente sob essa ótica. É como se a sociedade humana fosse uma sociedade de formigas. Então o problema disso é que quando uma criança apresenta algum problema de comportamento e disciplina, o que se analisa na criança, o que se analisa não é a criança em si, mas a classe a que ela pertence ou ela dentro do contexto da própria escola. Ela é uma oprimida. Então, como oprimida, aquela indisciplina dela é fruto do estresse provocado pela opressão que ela sofre. Não é porque ela traz de casa um ambiente doméstico colapsado, não é porque ela tem vínculos com o crime organizado, independente da vontade dela, e muito menos ainda da vontade do professor, é claro. Mas então essa criança ela é vista
não como um indivíduo, mas como classe social, e o professor também. Eu me lembro que uma vez, e um exemplo bem típico dessa mentalidade trazida por Paulo Freire para dentro da educação brasileira, eu fui reclamar com a supervisão aqui na minha cidade, de uma supervisão da Secretaria da Educação, mais especificamente na diretoria de ensino da minha cidade. Fui falar com a supervisora, que achava que as crianças estavam precisando de mais disciplina. Eu era professor, eu era e sou ainda professor de escola pública, e naquela época, há uns quase 20 anos atrás, eu fui conversar com essa supervisora sobre a necessidade de mais disciplina na escola. Ela olhou para mim e disse assim, ela olhou e disse, você tá falando isso porque você é de classe média. Olha, veja bem, não era o professor Eduardo com aquelas características específicas, falando de uma classe X ou de aluno X com aquelas características específicas. Não, era o agente da opressão, né, fazendo uma análise, pedindo uma coisa que ele só podia pedir por ser elemento de uma classe opressora. Não porque aquilo era conveniente para a criança, não porque aquilo fazia parte ou faz parte da natureza do desenvolvimento da criança. Então, se perde, o indivíduo se perde, a natureza humana se perde ali, o que existe são as classes sociais. E o resultado dessa política é o seguinte: quando a criança apresenta algum problema de disciplina, um Paulo Freirista tipo diz, não, ele é um oprimido tentando se libertar. Você, professor, deve, na medida do possível, ficar na sua, né? Porque ele está se libertando daquela opressão, e quando ele estiver completamente liberto da opressão, ele vai tratar você de igual para igual, e aí as coisas vão ficar bem. Isso faz parte do processo de transição. Ele é um oprimido, né? Está agora crescendo e chegando no nível do opressor. Quando ele chegar no nível do opressor, vai ficar tudo bem. Não é assim, cara. Não é assim que a personalidade das crianças funciona. Não é assim que os seres humanos funcionam. E a gente tentou alertar isso o tempo todo. E o resultado que aconteceu nas escolas nesses últimos anos, aplicando rigorosamente essa perspectiva paulo-freirista, é que a indisciplina do início, lá do iniciozinho, acabou se transformando na ofensa verbal, né, aos professores e aos alunos e aos colegas. Essa ofensa verbal, por sua vez, evoluiu para a agressão física, e a agressão física agora evolui para o assassinato e até para a mortandade, para a chacina, como aconteceu em Suzano recentemente aqui em São Paulo, né? Então esse é o resultado dessa política absurda de encarar a criança como se ela não fosse uma pessoa específica, mas apenas um membro de uma classe social que alguém lá atrás estipulou. Olha, essa classe social funciona assim, é dessa maneira. E essa outra classe social, a do professor, funciona assim, é de outra maneira. Então, essa perspectiva classista da realidade aplicada à educação destruiu a educação brasileira. Hoje, o que nós temos, eu acho, nas escolas brasileiras, né, que associaram a sua ineficiência histórica, né, a violência fora de controle, a mortandade, o ambiente escolar agora é também um ambiente sangrento, né? O que nós temos nessa escola são escombros que estão evoluindo para a condição de pó. A educação brasileira está virando pó diante das contradições que existem dentro dessas escolas, geradas justamente por essas crenças vindas de homens como Paulo Freire. Então, eu lamento muito que o ideal de Paulo Freire tenha evoluído para chegar nesse ponto, mas isso era inevitável diante da negação tão abrupta, né, diante da negação tão brutal que ele fez da natureza humana para seguir justamente a fantasia, essa fantasia indecorosa que é o pensamento marxista. Muito obrigado.